Boa noite. Boa noite. O áudio tá, Web? Seja bem-vindo aí em nome de Jesus. Me manda o link aqui que eu pra mim tava compartilhando. Ou se nós tivesse combinado, Doutor! se tivesse combinado a cor da camisa, não tinha dado certo, hein? Não é isso que eu tô vendo. E olha que eu peguei 3 aí, mas foi de Deus purinho, hein? É, Boa a minha noite, aqui Márcio. foi... Tudo bem, cara? Boa noite. Boa noite. A minha aqui foi mais pelo frio. Ah, é? Aqui tu sabe que a gente não tem tanto esse problema, né? Eu vou aguardar o Wellington aqui, mandar o link pra mim aqui, pra É, gente tá dando início. De antemão, e antes de começar tudo, Márcio, cara, é uma satisfação em poder estar conversando contigo e rever, né, meu irmão? Você é um irmãozão, um amigo aí cre- que eu tenho aí guardado no meu coração. crescemos juntos, né? É... Tem muita caneta. Ah, cara, é bom de. Cara, eu tô muito feliz em te ver, Márcio. Sério mesmo, ó, fazia um tempão assim que a gente, né, não conversava, não se via aí, construiu família e tudo, né? Desde já mando um abraço para todos aí, que Deus abençoe e guarde vocês aí nessa linha de frente, né? Nessa batalha aí. Há uma guerra, quando se fala em guerra, a gente espera em armas, né? Em muitas coisas desse tipo. É Mas verdade. hoje o mundo todo está numa guerra contra esse vírus, né? Em combate. O É Wellington verdade. manda o link para mim, por favor. Não é verdade, Márcio? Se apresenta aí, dá tuas boas-vindas aqui enquanto eu compartilho o link. Isso, o Wellington até colocou ali que não está conseguindo distribuir o link. Aproveitar e mandar um abraço para o engenheiro Samuel ali, abençoado, né? Também amigo nosso aí, rapaz, irmão em Cristo. E assim, sei lá, acho que a apresentação nem cabe, né? Acho que todo mundo me conhece aí, que eles nasci, cresci, me criei na cidade e tenho família aí ainda, né? Tenho muitas raízes e sempre que posso estou indo, agora cada vez mais difícil, né? Não dá para ir tanto. Com esse problema do corona pior agora, tinha uma viagem aí para julho, nem sei se vou conseguir ir. Tenho duas crianças pequenas, então para viagem fica mais complicado, né, irmão? Então é difícil, né? Na verdade, como você falou, é algo que a gente não esperava, mas que, para mim, particularmente, eu tenho tirado muita lição disso na vivência clínica, né, com os pacientes, nessa pandemia. E eu acho que Deus tem muita coisa para nos ensinar com tudo isso que está acontecendo. E eu sempre que eu converso sobre esse tema, eu sempre digo que se nós não aprendermos nada e não nos tornarmos pessoas melhores com tudo isso que está acontecendo, realmente aí vai ser só Jesus na causa mesmo, né? Já não vai ter outra saída. Márcio, tu falou algo muito importante aí, que é a mesma linha de raciocínio. Não tinha serventia nenhuma a gente passar por tudo isso, né? Por esse combate, por essa guerra em si, né? Esse constrangimento em tudo que é causado por conta disso. Se não tiver algum ensino, né? Então, aqui a gente vem aprender também, né? Nessa dificuldade e tudo. E até a figura ser humano, né? A natureza ser humano voltar à origem em si, né? Voltar à verdadeira essência, né? De você ver muitas famílias sendo atingidas, ou tanto na área da saúde, financeira, em Tudo. todas as áreas, na verdade, né? Isso aí envolveu muita coisa. Mas, só terminando aqui, Márcio, a gente vai dar início, tá? Não, tá bem, fica à vontade aí. E aproveitar enquanto tu organiza aí, vou falar um pouquinho dessa parte aí, então, já que a gente entrou nesse assunto. Se tu parar para analisar, nós fomos privados daquilo que o ser humano tem de melhor, né? Daquilo que Deus nos oferece além da vida, que é a nossa liberdade. E foi preciso vir uma pandemia, um vírus, né? Um ser que não é um vivo, que parece
ou uma partícula de sabão, digamos assim, poder provocar tudo isso para a gente poder entender e ver que a gente tem muita coisa, cara. As pequenas coisas são tão importantes e às vezes nós, né, como seres humanos, como pessoas, não damos valor à nossa liberdade, poder ir no supermercado a hora que quiser. Né? Imagina, coisas simples do nosso cotidiano que se tornaram assim, difíceis, complicadas. Então, acho que Deus tem muito para nos ensinar com essa pandemia. E aquele que não se tornar uma pessoa melhor com tudo que vem acontecendo, realmente não sei o que vai passar na cabeça desse ser humano, o que a gente vai poder fazer, né? Só o amor de Deus mesmo. Verdade, isso aí tem que nos traz uma lição e nos leva a uma reflexão bem profunda, né, Márcio, em torno de tudo isso. Então, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Aqui quem vos fala é o Adriele, e do outro lado aí é o Márcio, doutor Márcio, um grande amigo e parceiro e irmão. Cara, se eu for, eu acho que eu gastaria mais de horas só falando da importância que você tem em termos de amizade e companheiro, Márcio. Mas então, Márcio, vamos falar a respeito, né, do tema em si, né, que é o Covid, né, toda essa pandemia que a humanidade em si está enfrentando. A realidade hoje aqui eu vi Preocupante, né? 35 confirmados, né, 35 em Brasileia e 29, ou 35 em Epitaciolândia, 29 em Brasileia, mas são municípios, né, você que já morou aqui, sabe que não tem essa divisão toda, né? Praticamente um local só, né? E culturas e costumes nossos de andar, né? De tudo isso aí tem dificultado um pouco. Eu queria, Márcio, tu falasse para nós assim a realidade em si do vírus, né? Porque existe muitas polêmicas que é levantado, tanto nos noticiários, ponto de vista de algumas pessoas, e acaba que podemos se dizer, às vezes nós estamos mexendo com algo que é perigoso em si, entendeu? E não tem dado a atenção devida. Ou podemos se dizer que seja algo que não seja perigoso e estamos dando muito valor por algo que não tem essa importância toda, tá entendendo a linha de pensamento? Sim, Queria que sim. você colocasse a questão é, com quem mesmo nós estamos lidando, o que significa realmente esse vírus em si, pela tua experiência em prática, né? E o que você tem vivenciado aí na tua cidade. Então, primeiro dizer que, apesar de eu estar longe, eu não me desligo daí o cordão umbilical, né? Então, todos os dias eu abro quase todas as páginas de jornais daí, mas eu posso mencionar que eu sempre o AC 24 Horas, o Alto Acre, aqueles fake eu não abro não, mas esses daí principalmente eu olho, dentro outros jornais aí que eu sempre busco me informar e saber da situação, porque é a minha cidade, né? É o meu local, eu tenho família aí, embora hoje minha mãe, minha irmã, cunhado, meus sobrinhos estejam morando aqui comigo, mas eu não me desligo daí. Então, me preocupo bastante, porque meu pai também está aí, já tem 74 anos, né? Agora, dia 27, vai fazer 74 anos. Então, já é do grupo de risco, né? Idoso. Então, me preocupo. Tô ligado, tô sabendo de tudo que vem passando, acontecendo aí na cidade. E, primeiramente, como médico, eu não posso ser imprudente de dizer que nós estamos lidando com um inimigo fraco. Não é um inimigo fraco. Primeiramente, ele é um inimigo invisível, imperceptível, que você vai ter contato com ele sem saber. O que eu tenho acompanhado, principalmente aqui em Santa Catarina, que é o estado que eu vivo hoje, né, na cidade de Orleans, e aqui eu trabalho, sou concursado, também sou um dos responsáveis aqui, né, do pronto-socorro do município, e mais outros 2 municípios aqui, né, com mais 2 amigos, né, o Uruçanga, que fica do lado, e Nova Veneza, onde eu sou diretor clínico também. Então, a gente tem observado
muita disparidade na questão desse vírus. Principalmente no nosso país, ele está agindo de maneira muito diferente. Não dá para a gente pegar um comparativo nem sequer dentro do nosso próprio país. Imagina o que alguns médicos, alguns políticos principalmente estão querendo fazer, comparar o que está acontecendo conosco aqui com o que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. É ilógico. Se a gente for fazer isso, nós vamos ser no mínimo imprudentes. E nós vamos correr o sério risco de tomar medidas errôneas, que não vão nos favorecer em nada. Então, o vírus é perigoso, ele tem uma letalidade alta, embora comparado com o H1N1, que a gente teve recentemente, né, 2, 3 anos atrás, seja um pouco inferior, ele não é tão letal quanto, mas tem se tornado letal em comparação clínica, né? Mas o nível de transmissibilidade dele é maior ainda. Por exemplo, se eu tivesse contaminado com o H1N1, a taxa de contaminação de uma pessoa para outras era em média de 1,7, 1,8, média 1,5, uma pessoa e meia, digamos assim. Esse vírus atual, ele contamina 2,7, 3 pessoas, ou seja, eu, até mesmo assintomático, posso contaminar outras 3 pessoas, que essas 3 vão contaminar mais 9, e essas 9, por aí vai, né? Então, Um ciclo, né? É um ciclo, é um vírus realmente perigoso, e que se não tomar medidas, vai chegar numa situação descontrolável. Eu estava vendo, fazendo um comparativo, que todos os dias eu faço, o nosso estado em comparação do número de habitantes, se a gente for comparar a letalidade, a transmissibilidade que o vírus vem alcançando aí, é surreal, cara. Chega a se equipara aos níveis de São Paulo e Rio de Janeiro em comparação demográfica. Ah, mas de números, óbvio que não, porque a população demográfica de lá é bem maior, não dá para fazer esse comparativo. Mas se eu for fazer um comparativo quanto ao número de habitantes, número de infectados, número de mortes, é absurdo. Aqui em Santa Catarina, você sabe, um estado desenvolvido, um estado que tem muita gente. Nós estamos até ontem com 91, hoje eu não vi ainda, né, que estava na reunião da igreja, 91 mortos. Uma taxa razoável, baixa. Porque o governo tem investido em precaução, em orientação, principalmente. E a gente sabe que o que vai levar a piora da transmissibilidade desse vírus é a própria conscientização da população. Cara, uma coisa simples que é usar máscara. Não estou usando máscara só para mim não me contaminar. Mais importante ainda, eu posso estar contaminado sem apresentar sintomas, né, ou sintomas leves, como só uma dor no corpo, mas eu estou evitando de contaminar outras pessoas. Né? Eu, jovem, né, nem tanto, mas jovem, né, um adulto jovem de 22, 23, 24 anos, que adquirir esse vírus, a chance dele passar por ele ileso é enorme. Só que se ele contaminar um idoso de 60, 70 anos, um hipertenso, um diabético, alguém que tem uma doença pulmonar, né? Ou até um fumante. A gente tem novos estudos aí que os fumantes também entram em grupo de risco, porque o pulmão não tem a tua função normal. Então, é um vírus perigoso. Eu acho que, mais que tudo, nossos governantes, nossas autoridades de saúde, de política, deviam investir em conscientização e principalmente informação. Porque quando você conhece aquilo que você está enfrentando, não quer dizer que você vai vencer totalmente, mas você fica mais preparado. Então, aí entra naquele clichê, não, eu vou me isolar, mas eu vou morrer de fome. Aí são outras situações que a gente tem que ver e que nós teríamos que achar meios para poder equilibrar as coisas. E sair para o trabalho, ok, você tem que dar de comer a sua família, mas também achar meios para se proteger e para proteger a sua família que está em casa. Porque quando você sai na rua, você está correndo risco, está exposto. E levar ele para dentro de casa, às vezes uma pessoa, né, um familiar que é debilitado, uma criança, um idoso, né, alguém com doença crônica, e vai correr esse risco. E nós não podemos fugir disso. Então, é um vírus perigoso, tem uma letalidade alta, né, a mortalidade dele não é prevenção, conhecimento, acho que é o melhor de tudo. Infelizmente, não temos remédio milagroso ainda, né, não temos a cura. Temos alguns protocolos que estamos fazendo aí, que há bastante divergência, talvez no decorrer aqui a gente possa discutir um pouco, mas não temos nada, não temos a vacina que a gente diga, não, isso aqui vai curar. Então, até que a população crie uma certa imunidade, o vírus circule mais dentro da sociedade e ele vá ter uma curva descendente na transmissibilidade e na letalidade, a gente vai estar
à mercê de tudo isso, infelizmente. A, a necessidade, né, Márcio, assim como você colocou aí, dá-se a entender que fora os recursos da área da saúde em si, a, a levar o povo a ter uma certa reeducação em termos de ponto de vista do que se trata o vírus em si, né? Daria também para ser trabalhado mais em termos disso, né? Isso. Para trazer a população em termos de ter uma consciência, né? Uma certa responsabilidade por conta disso. Eu já vi casos, que nem você mesmo mencionou aí, de pessoas. Não, eu não estou preocupado comigo. Aí então ela, tipo, pelo fato de não se preocupar com si mesmo, Não olha ela para o não cria a próximo. responsabilidade de estar sendo um transmissor, né? Então eu acho que uma das dificuldades que vocês têm enfrentado, né, seguindo a tua linha de raciocínio, é a conscientização da população em geral, né? Para que venha ter esses cuidados para trabalhar em parceria, na verdade, né? Você que, como linha de frente, tem uma equipe toda por trás disso, mas a população também tem as suas responsabilidades, né? Claro, é difícil, cara. Sabe, a gente fica numa situação complicada. Como é que eu vou te dizer para um pai de família que é um trabalhador, às vezes, braçal, ou um ambulante, ou que trabalha por conta própria, que precisa produzir para levar o leite para os seus filhos, que precisa levar o pão de cada dia para sua família. Cara, eu não tenho como dizer para esse cara não trabalha. Eu não posso fazer isso. Mas eu tenho que encontrar meios de que ele possa ir com uma certa segurança, né? Mas não adianta só ele se preocupar e se precaver se o restante ao seu entorno não estiver fazendo mesmo. Porque, como eu te disse, a gente tem que ter uma conscientização maior, não conosco, mas o que eu posso fazer com o próximo. Eu posso adquirir o vírus, posso ter contato e não acontecer nada. Mas alguém que eu contaminar pode perder a vida, cara. E essa pessoa que perder a vida, ela é o amor da vida de alguém. É uma avó, é um pai, é uma mãe, né? É um filho. E toda perca é dolorida. Então, a gente tem que analisar todos os contextos. Além disso, não precisa ser da área da saúde, mas eu tenho certeza que todo mundo aí sabe, o nosso estado, assim como todos os outros, até os mais desenvolvidos, não estavam preparados para isso. Nós não temos um número de leitos suficiente para caso esses pacientes que estão tudo positivo aí, imagina se tivesse tudo grave. Aí em Brasileiro falou aí 28, 35, né? Foi isso? Isso. 35 e 29 brasileiro. 35 é Pitaçolândia e 29. Então, imagina, 44 pessoas aí, mais ou menos, né? Certo? Né? Nós Mais 54. 54, verdade. Nós temos 54 leitos de UTIs aí no Hospital de Brasileiro? Será que nós temos 54 E, leitos de UTI disponíveis lá na capital Rio Branco? E lá nós temos e o pacientes. detalhe, Márcio, o detalhe, assim, só te interrompendo aí, que o hospital aqui, você tem conhecimento, né, que atende o Alto Acre, né? É um hospital Para atender a CIR Brasil, para atender Chapuri, né? Então, você já vê a deficiência em si disso, né? Para os profissionais em geral, né? Para lidar Cara, com tudo isso. como eu te falei, eu acompanho tudo, né? Esses dias eu estava vendo aí vídeos da equipe de prestador de serviço, de enfermagem, postaram um vídeo aí nas redes sociais, cara, sem condições, sem material adequado, com EPI, né? Que é equipamento de proteção individual, descartável, né? Que aquilo não protege praticamente de nada. Então, se você, aqui as equipes, nós, quando estamos no centro de triagem, a gente tem que estar equipado. Se até estando com todo o equipamento, você não está ileso totalmente, imagine sem o equipamento correto. Daí, você está ali 12, 24 horas do dia dentro do hospital. Você se contamina, leva aquilo para casa, leva para outro local, você transita, às vezes, para nosso, é da nossa cultura, é do nosso povo ser a amizade, a conversar, a ter contato com outras pessoas. Você para, você conversa, imagina quantas pessoas você não está contaminando. E levando essa doença para casa. Imagina, você acha que nós, como médicos e enfermeiros, não queria também estar em casa e proteger a família?
Eu tenho 2 crianças pequenas, cara. Uma filha de 2 anos e 9 meses e um filho de 6 meses de idade. Então, quando eu saio de casa, ó Deus, que me proteja, me resguarde, para que eu não traga isso para dentro de casa. Então, a gente também, bombeiro, polícia, supermercado, tudo, cara, é muita coisa envolvida. Sei lá, é um vírus, uma partícula minúscula conseguiu praticamente parar e isolar todo um povo, toda uma nação. Não foi só no Brasil. Então a gente tem um pouquinho mais de consciência, tem que ter um pouquinho mais de amor ao próximo e amor a si mesmo para tentar conciliar as duas coisas. Como uma colega falou aí há pouco num comentário, tentar achar um consenso. É difícil, nós não estamos com consenso nem no tratamento. Imagina nas medidas, né, irmão? Então, mas se você tiver um pouco mais de amor ao próximo e a si mesmo, a sua família, a gente vai conseguir sair dessa. Em todo lugar que eu vou, todo lugar que eu faço, nós vamos sair. A gente vai sair mais fortalecido. Pelo menos é o que eu espero. Mas a gente tem que tirar a lição disso. A gente tem que se preocupar mais com o próximo. Tem que se cuidar realmente. Cara, a máscara não é... Ela não é... Às vezes você pega a máscara, ela tá aqui na boca, o nariz todo de fora. Né? Então, tudo tem que fazer o uso, mas tem que estar tem que fazer o uso correto. Então, falta isso. Acho que falta mais educação. Me desculpe com o que eu vou falar, mas eu tenho uma opinião própria, assim, não fujo de nada e falo aquilo que eu penso. Tenho uma vivência de ter trabalhado aí no Acre, trabalhei 1 ano e meio, trabalhei na Bahia, trabalhei em São Paulo, morei quase 4 anos em São Paulo, já estou no meu 2 anos e meio em Santa Catarina. E a gente vai, será, pegando a vivência um pouco de tudo. A saúde, na maioria dos locais, principalmente cidade mais do interior, e até na capital, a gente não faz saúde corretamente. Infelizmente, fazem políticas de saúde. Não tratam o SUS como deveria ser, não tratam os pacientes como realmente deveriam ser. Infelizmente, a gente sabe que tem uma pequena parte da população que, até pelas condições do Estado, acabam não tendo tantas oportunidades de estudo, de trabalho, e acabam meio que trabalhando órgão público, né? Prefeitura, governo, Estado. E muitos dos nossos governantes se aproveitam disso, cara. Se aproveitam disso para fazer politicagem, para barganhar as coisas. E aí você não pode, às vezes, exigir tudo aquilo, fazer o que tu quer, porque tu tá pendente daquilo, tu depende daquele cargo. Então é complicado. Vira refém, né? Vira refém de ideias, né? De sistemas, né? De posicionamentos, ponto de vista. Fazer, mas você não pode. Então eu acho que assim a nossa saúde, principalmente local aí, e que tem evoluído, né? Local, principalmente eu vi que teve bastantes avanços, novas unidades básicas de saúde. Então você está criando estruturas, mas não está mexendo totalmente no sistema, né? Então, a nível local, a nível estadual, acho que a gente deveria dar um feeling, assim, abrir a mente e procurar em outros locais que dá certo, onde a coisa anda melhor, tentar melhorar, tentar aprender para levar para aí. O nosso povo merece, cara. Todo lugar que eu vou, a nossa gente é um povo muito bom. O acriano o acriano mesmo. Tem um coração gigante. É muito amoroso. Você não passa fome, você não passa sede se você chegar por aí. Então, acho que a gente merece. Não dá para a gente viver só com roubo, com corrupção, com barganha, com troca. Porque quando você se vende, quando você troca seu voto por alguma coisa, você não tem direito de pedir mais nada, porque você recebeu algo em troca. Então, acho que a gente precisaria de um governo realmente que mudasse tudo, totalmente. Olha, tá errado. Tá errado. A gente tá se perdendo no meio do caminho. A gente precisaria de um secretário que realmente entenda da área da saúde, ou médico, enfermeiro, alguém que trabalha nessa parte, que consegue entender o que é protocolo, o que é funcionário, e tentar unir as duas coisas, e buscar em outros locais onde é melhor, onde é mais desenvolvido, e tentar aplicar isso aí, Estado e municípios. E aí nós poderíamos oferecer um hospital com mais recursos, uma saúde com mais qualidade para toda a nossa população. Infelizmente, isso não acontece. E é difícil, porque sempre está atrelada a alguma coisa, algum vínculo político. Enquanto isso não acabar, enquanto isso não deixar de existir, a gente vai estar sofrendo essas coisas. Porque não estamos preparados. A gente não está preparado. Massa. É verdade. E assim, às vezes você se coloca diante de tudo isso né, e se vê que meio que abandonado, como se você não tivesse nenhum representante nessa esfera, né?
você não vê muito esforço dos governantes em si, em todas as escalas, os governadores, podemos dizer, aí deputados, senador, aí vem, né, vai baixando o escalão, que é o prefeito, os vereadores, que poderiam estar, assim, né, lutando, cara, em prol do povo. Porque é, em massa, em geral, quem tem mais necessidade, podemos dizer assim, com todo o respeito e com todo amor e carinho, mas é necessitado também de um certo conhecimento e de força e de voz, né? Para estar brigando por alguns direitos como cidadão. Então acaba passando despercebido quem tem uma vida bem sucedida. Não interessa lutar pelos valores das pessoas que estão passando por necessidade e tudo, e se É, passa tempo, se passa ano, e nós, em geral, acabamos sendo atingidos. Há uma sociedade que vai sendo gerada, produzida, sem valor, isso afeta em tudo, na área dentro de casa, como família, e afeta na rua como um cidadão. Mas aí, outra questão que eu queria colocar aqui é como é como vocês estão lidando, como é que vocês estão lidando com outras doenças ou enfermidades diante dessa pandemia, né? Porque a gente sabe dessa pandemia, mas também a gente tem conhecimento de que tem pessoas adoecendo, dengue, né? Exemplo, tendo outros tipos de problema. E qual a dificuldade que o plano de saúde em geral, né? A área da saúde está enfrentando para lidar com essas situações, com esses casos? cara, foi uma boa pergunta, na verdade, bem complexa. Ela tem uma tangente muito, muito grande. Porque parece que agora no Brasil e no mundo só morre gente de Covid, né? Parece que é a única doença. E se você parar para puxar os dados de mortes no Brasil, tem outras doenças aí que estão matando bem mais. Continua gente morrendo de doenças cardiovasculares, que é a primeira causa de morte no país. Continua morrendo gente de dengue. Continua morrendo gente de fome, né? Embora bem menos, mas continua morrendo gente. E o que para nós profissionais, qual que é a principal dificuldade em tudo isso? É não deixar de dar atenção para esses outros doentes. Mas a gente lembra que essas outras doenças, principalmente as cardiovasculares, né, infarto, os AVCs também, os derrames, na maioria dos casos, eles requerem também UTI, que o paciente vá para uma recuperação de UTI. Só que se nós se nós já não tínhamos tantos leitos de UTIs para todos esses pacientes, imagina agora. Imagina agora com o número de pacientes contaminados pelo coronavírus, porque quando você testa um paciente positivo, não tem como eu dizer se ele vai evoluir bem ou mal. Se é um paciente jovem, de boa saúde, a gente tem a perspectiva de que ele evolua bem. Mas se você pegar o dado aí de Santa Catarina, até uns 15, 20 dias atrás, o número de mortos atingia principalmente pacientes de 35 a 45 anos. Então, são adultos jovens. Temos um número pequeno de mortes no estado, 91 mortos até agora, até o momento. Mas a faixa etária que mais predominava é essa, 35 a 45 anos. E a outra população da melhor idade, de 50 anos para frente? Os diabéticos, hipertensos, né? Aqueles que trabalharam a vida toda no sol, na lavoura, que venderam a sua saúde, né, para cuidar da família, os mais carentes, esses estão doentes. Aí no nosso Acre, bem pouco, mas ainda tem os agentes de endemias, né? Os guerreiros da malária, né? Da Sucan, né? Que todos eles, eu venho acompanhando essa epidemiologia da região, foram falecendo disso, de doença vascular, depressão. E o que a gente vai fazer com essa gente? A gente vai abandonar e só vai quem está com corona? Então, tem sido uma preocupação constante e a gente tem que estar andando no fio da navalha. Tentar remediar para poder conseguir deixar leite para todo mundo. E, cara, não tem. Se todo mundo que evoluir para uma fase mais crônica ali, né, evoluir para se deteriorar, vai entrar em colapso, vai colapsar a nossa rede e a gente não vai conseguir atender todo mundo. De maneira alguma. Isso eu lhe dou 100% de certeza. Tá? O governo distribuiu
dinheiro aí, né? Não sei se já chegou nas prefeituras, mas tem uma tabela aí que está sendo repassada. Eu falo um pouquinho de conhecimento porque eu faço parte da equipe aqui de responsabilidade da cidade sobre do corona e a gente está acompanhando as ações. O Pai para Brasileira, se eu não me equivoco, eu acho que tinha lá, não sei se vai, se foi, 5 milhões. Para cá, para minha cidade, que é mesmo do Isso. 23 mil habitantes, 3 milhões. Cara, uma cidadezinha do Pernambuco, eu me equivoco o nome agora, que é um nome complicado, foi 2 milhões e 700. Sabe o que eles fizeram? Criaram um hospital de campanha. 14 leitos de semi-UTI eles fizeram num dia. Pegaram um local lá, reformaram rapidamente, adaptando com a lógica que precisava, com o que os médicos e enfermeiros precisavam, e fez isso. E não tinha o número de casos que tem hoje aí. Hoje aqui nós estamos com 23 casos aqui em Orleans, os 23 curados em recuperação. E hoje fizemos mais 2 casos, mais 2 testes que vão sair na segunda-feira. Não sabemos se é positivo ou não. Mas os 23 casos que a gente tinha ativo estão curados. Não evoluímos para nenhum caso grave, não foi ninguém para UTI, e a gente não tem aqui no município também, manda para Criciúma, a 41 quilômetros, sou o Tubarão, que fica mais, mesmo com essa rede, se preocupou. Agora imagine aí, que nós isso. Imagine a preocupação e o transtorno que pode causar. Então é complicado, meu amigo, é uma situação assim que tem nos afetado no dia a dia. A gente sai para o plantão, eu ainda faço plantão, né? Sou diretor, como eu te falei, passo clínica médica, faço internação dos pacientes que ficam ali recebendo tratamento, e a gente sai sem a certeza do que vai encontrar, de que cenário vai encontrar realmente. Porque as coisas vêm mudando. As coisas vêm mudando de região para região, dia melhor, dias piores, e a gente só pede que tenha um dia melhor que o outro, porque não tem outra saída. Sim, mas até o Wellington aqui falou a respeito né, dos contaminados números, né? E nem mesmo você falou, se for comparar outros locais, é alarmante, né? Podemos dizer assim, né? E seguindo essa visão dele, ele perguntou assim um recado para nós, assim, se você pudesse passar um recado para nós aqui de Brasileira e Epitáciolândia a respeito tudo, de todo esse momento atual que a gente está passando aqui. Que chegou agora, né, Márcio? Tu sabe, tu acompanha aí, O sabe que pico aí chegou chegou agora, né? e teve mudanças muito rápidas, né, em termos dos números, né, da contaminação em É que, geral, né? na verdade, também, Pudesse dar um recado na para nós, o verdade, que você passaria para nós aí, mano? é ativo também, né? A questão População, dos testes. a saúde toma de conta, né, das suas responsabilidades, mas nós como um cidadão, como pessoa Cidadão. em si. Isso. O que eu digo é o seguinte, a questão de números também teve um pico elevado agora, porque estão testando mais, né? O próprio, como eu te falei, o próprio Ministério mudou diversas vezes o protocolo. Ah, hoje eu vou testar quem está com sintoma 3 dias, agora eu vou testar quem está com 5, agora eu vou testar com 7, exemplos. Então, isso dificultou um pouco dos diagnósticos também. A gente tem muito subnotificação. Tem muito paciente contaminado que nem sabe. Ou que já teve, foi curado e também nem sabe. Então, é complicado isso, a questão dos testes. O pico chegou aí, nós estamos na curva ascendente. Talvez não seria um recado, mas talvez uma orientação e preocupação, porque eu amo essa terra. Eu amo esse lugar, né? É onde eu nasci e me criei. Eu não voltei para aí porque realmente não tive oportunidade. E o que eu diria era cuidem-se, cara. Cuidem-se. Mas não cuidem só de vocês. Cuidem dos seus familiares, cuidem dos seus amigos, cuidem dos seus irmãos. Esse cuidar está atrelado a se proteger e proteger a eles, consequentemente, né? Usar sua máscara, usar seu álcool em gel. Não tem como ficar em casa? Perfeito. Tem que trabalhar, tem que levar o pão de cada dia, mas se cuide. Tome as precauções, evite aglomeração, evite andar sem proteção, sem máscara, evite contatos próximos a pessoas que não estão dentro da sua casa ali, porque quando você sai, mesmo que você volte com aquelas pessoas que você tem contato todos os dias, mas você pode ter contato com alguém e acabar contaminando algum deles. Então, eu acho que a mensagem é de cuidado, de preocupação, né? De
sei lá, conscientização realmente para poder passar por isso sem maiores percalços. Ele chegou, ele vai provocar, vai dar um transtorno, vai. Mas a gente vai passar, né? Principalmente o povo acreano, o povo brasileirense. É um povo guerreiro, né? Um povo que já lutou muito, que sofre, mas que se reergue. Aí, tenho certeza que nós vamos passar Um pouco, por essa e lá na travando, frente a gente tá vai travando um pouco, ter. não sei, não sei se tá só a tua imagem ou a minha, a tua imagem travando um pouco, mas Para mim, pode tá travando finalizar a aí, tua. finaliza. Pra falar da nossa terra natal, né, cara, é muito orgulho, né, falar do povo acriano, o povo acriano é diferenciado, que né, a gente está conversando, né, te mandei até um áudio a respeito, né, se você Não. conseguiu viver aqui no Acre, aqui, você consegue viver em qualquer outro canto. É Porque verdade, é né? um povo diferente mesmo. É um povo diferente, cara. Em geral mesmo. Consegue dar amor, consegue ser solidário, consegue a Botar energia união por para dia. conseguir em frente das dificuldades, né? Aqui é um povo vencedor, né? Aqui representa muita coisa, muita mesmo. E aí, Márcio? Assim, em geral, Márcio, se você pudesse. Claro que tem um combate em si, tá? Vou te fazer essa pergunta aqui e já abrir aqui para as pessoas aí. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tá aberta aí, tá? Seleciona a pergunta e tu olha a pergunta mesmo, tu mesmo pode responder, tá, Márcio? Tá Tu beleza, veja a William. pergunta aí, aberta aí, se você quer tirar alguma dúvida ou tocar algum assunto, algum específico sobre a área da saúde que a gente está vivendo agora, e fica a critério. Mas, assim, em termos do combate geral, né, em si, mas tirando o vírus, que é o inimigo, mas qual, qual é o inimigo maior que vocês estão enfrentando, tirando a pandemia e o coronavírus em si? Em termos de dificuldade na prática, assim, cara, isso tem atrapalhado muito o nosso trabalho. Exemplo, Os- possa ser sistemas políticos, possa ser a cultura local, entendeu? De cada um, ou alguma coisa do tipo. Se você pudesse Cara, falar assim, a maior dificuldade, o inimigo fora o corona em si. cara, o ser humano, infelizmente, o brasileiro, né, não generalizando, mas só contextualizando, tem o poder de politizar tudo, né? Infelizmente, levar tudo para o lado político e até se omitir de responsabilidades para fazer política. E nós temos sofrido com isso, cara, com esses protocolos que ninguém chega num consenso. Um quer liberar, o outro não quer. Aí, só para citar como exemplo aí, eles liberaram agora recentemente o protocolo do Ministério de Saúde, porém tem vários itens onde a responsabilidade é jogada toda para o médico e dividida com o paciente. Porque tem um item lá que tem para você, por exemplo, para me usar essa cloroquina, um exemplo. Se tu tá doente, eu quero usar cloroquina em ti, tu tem que me assinar um termo de responsabilidade, porque eu vou fazer uso dela em ti, ela tem efeitos colaterais, embora já sendo muito usada aí na nossa região norte, principalmente, não tenha tanto efeito aí, provocado tantos efeitos colaterais na nossa população, mas tem risco. Mas aí tu tem que me assinar para poder te medicar. Por outro lado, tem uma série de itens que eu tenho que fazer. Eu ia ali pro outro. Voltou aí? Deixa eu tentar, Pode ir. tentar agilizar aqui. Tá aí. Beleza, beleza. Então, não sei até onde tu conseguiu ouvir.
Tava falando dessa dificuldade da politização, do tratamento. Conseguiu pegar essa parte, não? Sim, aham. Então, Peguei, então, peguei. então Até, mais ou até menos do termo de responsabilidade paciente e o isso. profissional da área, né, o Para doutor? mim poder te usar a cloroquina, tu tem que me assinar me autorizando. Ok. Tu me autorizou, tu se responsabilizou, dividiu comigo a responsabilidade. Mas lá tem um item que diz, só um exemplo. Tenho que fazer um eletrocardiograma no primeiro, no terceiro e no quinto dia de tratamento. Todo local, toda cidade do país que tem um centro, um posto de saúde, um pronto atendimento, eu tenho eletro disponível, eu vou conseguir atender e fazer esse exame em todos os pacientes que eu estou tratando? Eu não vou. Daí, se eu não tenho, mas eu fiz para tentar salvar uma vida, mas aí o paciente apresentou um efeito adverso, infartou e morreu. Vem um familiar que não se inteirou de todo o contexto, um familiar mais distante, um sobrinho, um tio. Mas por que morreu? Ah, efeito do medicamento. Ah, e por que o médico deu? Lá no protocolo dizia se foi responder processo. Pagar a indenização, correr o É, risco de perder o meu CRM. Entende? Então, se nem é complicado, né? os próprios cabeças conseguem entrar num consenso, como que a gente vai entrar nesse consenso? Então, para mim, a pior dificuldade está sendo a politização de tudo. Se a gente tivesse levado mais para o lado da ciência, para o lado da cura, a gente estava vendo que isso não está acontecendo e não vai acontecer. E a gente sabe, né? Ano político, né? Voltou aí? Voltou, voltou, tá uma benção. Voltou. O meu, o meu tá, o meu tá bem, tá travando o teu e para aí tá vice-versa, tá travando o meu e para ti? Espera um pouco. Como é que tá aí, Márcio? O Edson, agora tu tá vendo? A gente volta? Ah, tá bom, Márcio. Deixa eu tentar outro cômodo aqui. Tá, vamos ver aqui, Isso. aí, tá? Enquanto isso aí, Eu vi, você pode eu vim para mais elaborar, perto. pode finalizar o raciocínio aí, a linha de resposta. E o Certo. participante que está participando e quiser fazer alguma pergunta direcionada ao assunto, fica à vontade. Termina aí, Márcio. Então é isso, né? Como que eu vou conseguir desempenhar um trabalho 100% se quem era para ser consenso, embora não haja um consenso de tratamento, não consegue chegar? Então fica difícil, né, meu irmão? Fica complicado, cara. A politização de tudo é que tem dificultado a nossa vida, principalmente. É porque, pelo que dá de entender aí, né, Márcio, é como transferir a responsabilidade para vocês, né? Achar um. Tem que ter um diagnóstico, né? Quando se trata de vida, sempre tem que dar um laudo, né? Só que, mediante isso, e não ter aliado com vocês os recursos necessários para lutar com esse paciente, né, em si, de ter teve uma reação contrária do esperado, né, falando tecnicamente, aí você tem que ter, no caso, esse apoio em equipamento, em equipe, tem que ter tudo isso, né, Tudo. funcionando para que para que essa ideia venha ser colocada em prática em si, né? Porque senão vocês Isso. acabam ficando meio que sem saída em si, né, cara? Eu coloco em jogo a minha vida ou a vida do paciente. É uma coisa meio que complicada e delicada porque está lidando com vida, né? Com pessoas, com seres humanos, né? Cara, aí
é aquelas que, como não entra em consenso, eu fico andando em cima de uma faca. Por exemplo, se eu faço e o cara morre, posso ter a culpa de ter dado o efeito. Se eu não faço e o cara morre, aí eu posso ser acusado por não ter feito. Entende? Perfeito. Então, infelizmente, a politização de tudo isso, eu acho que estão escolhendo as pessoas erradas para tentar fazer ou definir isso, né? Eu acho que tem que ouvir mais a ciência, cara. Tem que ouvir mais quem faz, quem trabalha com saúde. E daí, se não temos ainda algo que diga, não, isso é realmente o tratamento completo, então a gente tem que ouvir aquilo que vem dando certo, entrar no consenso e aí de cima para baixo todo mundo fazer a mesma coisa, né? Estabelecer protocolo para poder nos ajudar, senão fica complicado. Infelizmente a politização, cara, os nossos postos de saúde não estão sem medicamentos, sem equipamentos, os nossos hospitais não estão sem médicos, não estão sem enfermeiros, não estão sem equipe, não estão sem aparelhos hoje. Não foi o corona que trouxe tudo isso, né? Isso aí o corona só mostrou a nossa realidade. Então, cara, é a gente pensar um pouquinho mais no que é prioridade. Eu acho que saúde e educação tem que ser prioridade em tudo na vida, né? A gente tem segurança, que infelizmente aumentou bastante aí, mas até para ter segurança você precisa ter saúde, né? E educação. Eu acho que a gente tem que investir mais nesse ponto, parar de politizar, parar de querer viver de política, né? E fazer as coisas corretas, cara. Fazer as coisas corretas, tentar realmente que nossos governantes façam algo em prol do povo e não para si mesmo. Porque quando você está fazendo algo para alguém, abençoando alguém de alguma maneira, você trazendo essas bênçãos para você também. Então, hoje, como cristão, entendo muito disso, né? E eu acho que é a parte que mais me ajuda, né? Porque lidar com tudo isso, cara, lidar com o psicológico no meio de tudo isso é complicado. Verdade, né, Márcio? Tem que ser. Teve uma força, né? Uma força de Deus realmente para ter um certo equilíbrio, né? Porque não é fácil. Além de vocês, como um profissional que estão sendo na linha de frente, ainda tem outras coisas em valor, né? Tem a família de vocês, né? Tem os mesmos cuidados que vocês também têm que ter com pessoa, como cidadão, e tem a responsabilidade de contribuir com que a pessoa venha ter uma resposta na área da saúde, né? E ainda brigar por, por interesses políticos que fogem. Cara, É, é no, complicado. É só a graça de Deus, a misericórdia de Deus sobre a vida de vocês. Fica aqui é, já de antemão meus parabéns por toda a equipe que está envolvida, viu, Márcio? Em teu nome aqui, né? Eu quero parabenizar já a todos, né? Todos que fazem parte desse processo, do vigia ao faxineiro, ao doutor, né? Que Deus venha aguardar realmente vocês, que é complicado. É complicado. Aqui, eu lembro, mas antes de entrar a política no Acre, aqui sobre a pandemia, cara, a gente veio uma semana aqui com o maior da cautela, entendeu? Dos cuidados, mas quando começou a vazar certos posicionamentos, e aquela coisa, e pessoas levantando bandeira. Sabe que um líder tem influência, né? Em um grupo de pessoas e acaba influenciando em si, né? E depois da primeira semana, segunda semana ali, eu vi que já o povo tava meio que solto, entendeu? Sem um líder, sem uma referência, sem um apoio, sem um suporte, sabe? Sem sem aquela voz direcionamento, né? ali dizer, calma, gente. Calma, a gente tá trabalhando. Faz só isso. Então a É, gente ficou meio que solto, né? Cada um se comportou de acordo com o seu ponto de vista e do que entende em si e viver e aí vem batalhando, né? e talvez aí é onde cai naquilo que eu te falei, talvez erramos aí, né, em querer, ah não, em São Paulo foi assim, no Rio foi assim, em Santa Catarina foi assim, talvez você querer
se comparar e não se preparar para a realidade local nossa, né, cara? Sem contar que é uma fronteira também. Tem um país vizinho aí do lado, onde boa parte dele é altitude, é frio, onde é um clima propício para síndrome respiratória. Um paciente contaminado lá vai vir com quadro gripal, pode contaminar outra pessoa. Eu acho que a gente ficou sem norte, né, cara? Ficou sem direcionamento. Mas, como eu te falei, acho que a falta de informação e, com perdão da palavra, a ignorância é o pior dos males. Eu acompanhei esses dias aí, né? É bem difícil para mim falar um pouco disso, porque muita gente, às vezes, não. Por que que eu tô aqui hoje, né? Eu vou até dar um desabafo aí. Por que que eu tô aqui hoje? Por que que eu tô conquistando, conseguindo as minhas coisas por aqui? Porque aqui o meu sobrenome e não traz antecedentes. Aqui meu nome, aquilo que eu faço, aqui eu sou reconhecido pelo profissional que eu sou, pela pessoa que eu sou. Aí algumas pessoas às vezes não querem me conhecer ou não querem saber o que eu faço de bom, ou o que é que eu tenho para oferecer. Às vezes só diz, é o filho do Aldemir, né? É vinculado ao partido tal e é isso. E não esquecem do ser humano, esquece do pai de família, esquece do cristão, esquece do filho, né? E assim, cara, eu sou um cara que sempre que me envolvia, até saí dos grupos aí de política, porque acabava me envolvendo em algumas discussões que não me cabiam, porque eu não consigo ver o errado e não discutir. Para mim, não importa se você é de partido A ou B, se é branco, preto, azul, amarelo, gordo, magro, o certo é o certo. Vou defender o que é correto e o errado é o errado. Então, é bem difícil, cara. É uma situação um pouco complicada e eu vi, assim, por isso eu falei da ignorância, porque eu não defendo o partido, eu não defendo, tenho minhas convicções, claro, mas eu apoio o correto. E esses dias eu vi, né, num grupo aí que a gente tem, prints que mandaram do pessoal de status, de postagem, detonando a prefeita pela medida que ela fez lá de fechar as ruas, cara. De fechar, de isolar. Cara, se você. Cada frase, cada coisa que eu vi, me desculpe, ignorância pura. Não tinha muita coisa que fazer. O que ela fez não foi errado. O que ela fez foi correto, foi tentar barrar, fazer barreiras para tentar diminuir o trânsito, diminuir o fluxo, para tentar controlar. Pela ciência, olhando como médico, nas condições que estava, eu faria o mesmo. Mas foi malhada, foi taxada, até perguntaram se o vírus tinha habilitação, né? Entende? Para tu ver do grau que as pessoas levam as coisas. Então, às vezes você não vê que você está se preocupando com outra pessoa, que está se preocupando com um bem maior e está politizando coisa, cara. Como eu te disse, infelizmente é uma pequena parte da população que parece que quer viver de política e tem que estar puxando para lá do A ou B. Cara, a política, Márcio, o bom. acaba que a liderança, exemplo, quando colocar prefeito, né? É, O que a gente está usando como exemplo, dependendo do grupo de pessoas que se unir com um pensamento errado, luta tanto que cria força que parece verdade. Tipo assim, tá entendendo? é, Então é, é complicado, né, cara? Porque se ela faz, as é aquele. pessoas não faz, critica. Se faz, critica, né? Ela tem que tomar uma linha de ação, né? Pensando na sociedade, na população. É, acaba caindo naquele clichê, né, de que uma mentira contada várias vezes vira verdade. Acaba sendo isso. Então, não quero saber. Tu sabe que de todos os dois lados sempre vai ter a turma do contra. Não importa o que tu faça de bem ou de errado, sempre vai ter alguém para dizer que é contra. Se tu faz certo, vai dizer que é errado. Se faz errado, vai dizer que é certo. Só para ser contra. E eu acho que isso tem que acabar, cara. Eu acho que eleição é aquele período ali, agora são só 45 dias, passou aquilo, acabou. O prefeito que ganhou é meu prefeito, é seu prefeito, o presidente que ganhou é meu presidente, é seu presidente, e acabou. Quem está lá tem que governar para quem votou e para quem não votou, tem que procurar melhorias para todo mundo. Mas tem Pro muita povo em mente geral, né? pequena tem muita mente pequena que acaba influenciando nesse tipo de coisa, taxando, rotulando. Você não pode mudar de opinião, você não pode ver uma coisa de um ângulo diferente que acaba dificultando as coisas. Então eu vi, né, acompanhei o que ela fez por exemplo, nesse caso aí local, que o prefeito trancou as ruas. Cara, eu faria o mesmo.
pô, fronteira, um monte de rua, um monte de tudo, o pessoal circulando. Se você, o que ela fez ali de trancar, ela só quis diminuir o fluxo para saber onde o povo estava passando, para talvez controlar. Tentar uma maneira de frear, talvez, né? Isso aí. Claro que não vai resolver, né? A gente tinha que investir ali no hospital, um hospital regional, não tem UTI, um hospital que os casos mais graves, quase tudo é transferido para a capital. Que resolutividade nós temos aí? Será que a gente não está fazendo alguma coisa errada? Será que não está faltando nada? Será que os profissionais que estão aí dentro, que também vivem reclamando e pedindo isso, não têm voz? Eles não podem dar atenção para eles? Cara, eu comparo os profissionais da saúde aí como verdadeiros guerreiros, cara. Porque trabalhar sem condições, sem ter tudo e com fluxo alto que é, porque eu já vi que eu passei estágio aí, é complicado, velho. É complicado. E às vezes você ainda é tratado no pé ainda, né? Não, tá, porque não tem as coisas, né? Porque tá faltando. Cara, mas não falta, não é culpa do médico, não é culpa da enfermeira. Quem fornece material, quem compra, é o nosso governante. Se tá faltando, se tá deixando de existir, por que vai descontar, querer bater, xingar o médico, a enfermeira? Não é por causa deles que tá faltando. Então, mudar a nossa mentalidade, investir onde tem que investir, nos preparar melhor para esse tipo de situação, né? E para quando acontecer alguma outra coisa, a gente está, pelo menos, no menor né, dos cenários aí, nos piores dos cenários, a gente está um pouquinho mais preparado. Senão, sempre vai ser esse caos. É difícil. Um hospital que demorou tantos anos aí só para sair, né? A gente já já começa por aí. Então é difícil, cara. É uma situação complicada. Eu acho que eu sempre com conversas que eu tenho com amigos, famílias que tá aí, eu coloco. Gente, se não mudar essa visão, se não mudar essa mentalidade, a gente vai sofrer muito ainda. O nosso povo ainda vai sofrer muito. Eu acho que tem uma frase que eu sempre digo: Aqui eu, político não é autoridade. Político é funcionário público. Não é autoridade, não é estrela. Ele tem que ser cobrado para fazer o bom uso dos nossos impostos. Cobre com decência, com educação, né? Pontue aquilo que a população precisa, mas não trate como celebridade, não trate como estrela, porque político não é prestador de serviço. Você coloca ele lá para fazer algo em prol da população. E se eles não fazem, aí a gente tira e coloca outro. Mas enquanto você estiver passando a mão na cabeça e ficar lutando por coisas supérfluas, a gente não vai conseguir evoluir, não vai conseguir crescer, cara. É um outro tema, né? Acaba se estendendo, a gente é, acaba indo para outros lados, mas é porque, complicado. mas infelizmente é inevitável você não chegar, né, a esses pontos, né? Porque a nossa realidade hoje em geral, né? Você vai falar de saúde, acaba entrando em política, né? Não tem, assim, não tem como os valores em si, né? As responsabilidades e compromissos que os representantes, os governantes poderiam ter mais com a população que foi o que colocou, deu essa oportunidade, né? E um ponto, mas que até o Maurício Catar colocou aqui, eu não sei como é que tem lidado aí, não sei quais as informações de vocês mais diretas em si, mas a gente, às vezes que está em casa, chega algumas notícias a respeito de uma vítima, né, podemos dizer assim, até então do Covid, do Corona, faleceu, né, e a família não ter aquele espaço, aquele direito de velar, né, um ente querido, um pai, um avô, um tio, né, um filho, por conta de tudo isso. E passado-se o tempo, né, é claro que aí com isso tem que ser velado às pressas, né, tudo corrido, né, por conta de tudo, aglomeração ou então o paciente, estou falando, o paciente que podemos dizer que esteja com vírus. Aí passa uma semana ou alguns dias depois, percebes que não deu positivo, deu negativo o vírus.